Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição dessa maravilhosa série que iniciamos no livro de Zacarias, um dos principais livros do Antigo Testamento e um dos principais livros entre os profetas menores. Zacarias é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento e João, ao escrever o Apocalipse, ele cita muito Zacarias, as imagens que aparecem em Zacarias. E dessa feita nós faremos a exposição do capítulo 4, versículos de 1 a 14, que é a quinta visão que ele tem. Lembrando que numa noite só ele teve 8 visões, que vai do capítulo 1, versículo 7 até o capítulo 6, versículo 8. E todas as visões envolvem a nação de Israel, os dias que ele estava vivendo, a nação que tinha acabado de voltar do cativeiro, e abrange também o futuro da nação, a restauração da nação, o milênio, o estado eterno e assim sucessivamente. E outras coisitas mais, não é? E agora no capítulo 4, a quinta visão é o candelabro de ouro. A última exposição que nós fizemos foi sobre a quarta visão do sumo sacerdote Josué, que estava ali representando a nação, a purificação, a santificação, a restauração e a justificação do povo de Deus. É Deus que remove o pecado do povo, é Deus que justifica o povo. Se você não assistiu a exposição, sobre a terceira visão, capítulo 3, a quarta visão, capítulo 3, assista, tenho certeza que você será edificado. E é interessante que todas as visões há uma pergunta implícita. E a pergunta que está implícita aqui, nessa quinta visão, o candelabro de ouro, é a seguinte: Senhor, a nação será um testemunho para ti novamente? Senhor, a nação será um testemunho para ti novamente? Deus responde que sim. E o contexto aqui do capítulo 4 é uma mensagem direta para o governador Zorobabel, que estava numa missão difícil da reconstrução do templo. E Deus aqui encoraja por meio dessa visão e manda Zacarias falar com Zorobabel que a obra seria concluída, que a obra seria feita. E isso também aponta para os nossos dias e nós veremos aqui nessa exposição. E sem delongas aqui, vamos para a exposição do capítulo 4. Olha o versículo 1. O anjo que falava comigo voltou-me e me despertou. Ele estava dormindo, né? Como se desperta alguém do sono. Ele me perguntou, o anjo, o que você está vendo? Respondi. Foi fácil para ele, né? Que ele conhecia, né? As peças do tabernáculo. Vejo um candelabro todo de ouro, a menorá, e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas, os tubos, né, que estão em cima do candelabro. 3, versículo 3. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Essa explicação aqui o anjo dará para ele das 2 oliveiras no versículo 14. Então, o versículo 4. Então perguntei a um anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isto? O anjo que falava comigo disse, você não sabe o que é isto? Respondi, não, meu senhor. Ele prosseguiu e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, ou por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A primeira coisa que nós temos que ter em mente aqui é o contexto imediato. O que representava esse candelabro? O que representava, quando você lê lá, capítulo 25 de Êxodo? O candelabro, ele iluminava, tá, o lugar santo e o santo dos santos. E ele aqui, nessa visão, ele representa a nação de Israel como luz para as nações, aqui no contexto. Mas, no contexto mais amplo, ele representa o Senhor Jesus Cristo como a luz do mundo, tá? Ele representa também as igrejas, ou a igreja de Cristo, quando você vai para o Apocalipse, os capítulos 2 e 3, tá? Cristo está passeando no meio dos candeeiros, que é a igreja, ou aquelas 7 igrejas da Ásia, então representa também a igreja.
E o candelabro, tá, representa também o Messias, né? Representa a Cristo, acabei de falar aqui, representa a Cristo. Aqui, né, todos esses significados apontam para Cristo Jesus, aponta para a sua igreja, aponta para o crente também, como luz do mundo e sal da terra. Então, o que ele está falando aqui? Ele, nessa visão, é uma mensagem para Zorobabel, e a nação serviria como testemunho novamente. A nação, né, tinha pecado. No capítulo 3, há uma mensagem para os sacerdotes, principalmente para Josué. E o capítulo 4 é a mensagem para Zorobabel, o governador, que estava nessa árdua missão da reconstrução do templo. E Deus está encorajando aqui. E a nação, tá, é o candelabro de Deus para iluminar e para falar dele para as suas nações, para as nações. Assim como a igreja é hoje. A igreja é um candelabro de Deus. Só tem um meio de o povo, o mundo ver Deus. Ou ver Cristo é por meio da igreja, é por meio da pregação do evangelho, é por meio da mensagem do evangelho, é por meio da proclamação do evangelho. Só assim a igreja exerce o seu papel. Israel falhou no papel de ser luz para as nações, de ser o candelabro para as nações, candelabro para as nações devido ao seu pecado. Então é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Então ele identifica aqui, tá? E no versículo 3, ele tem dúvida dessas duas oliveiras, que essas duas oliveiras aqui, no contexto imediato, eram Josué e Zorobabel. Josué como representante espiritual do povo e Zorobabel como representante político. Josué, o representante religioso. Zorobabel, o representante político. Nós veremos isso aqui. Ele faz a pergunta no versículo 4, tá? Sobre as duas oliveiras. O anjo não responde. Um anjo que falava comigo disse: "Você não sabe o que é isto?" Respondi: "Não, meu senhor." E ele prosseguiu e disse: "Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, governador, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos." A obra seria concluída, a obra do templo seria concluída, mas não seria por força, não seria por violência, seria pelo Espírito do Senhor. E a palavra Espírito aqui é ruach, sopro, vento. Lembrando que um dos símbolos do Espírito Santo é vento. Assim também o fogo, né? Assim também como água, são símbolos do Espírito Santo. Então, a obra de Deus aqui, Deus está falando: olha, fala para Zorobabel que a minha obra não é por força, a minha obra não é por violência, a minha obra não é pelo esforço humano, mas é pela capacidade do Espírito Santo. E a expressão que aparece aqui, Senhor dos Exércitos, que aparece mais de 40 vezes no livro, é simplesmente, eu já expliquei, Senhor dos Exércitos é o Deus que vai na frente, é o Deus que guerreia, é o Deus que campeia, é o Deus que dá vitória ao seu povo. Se o Senhor dos Exércitos está na frente, ninguém pode deter. Se o Senhor dos Exércitos está na frente, ninguém pode parar. Se o Senhor dos Exércitos está na frente, ninguém pode segurar o povo de Deus. Então diga a Zorobabel, diga, meu servo, que não é por força, não é por violência. A obra será concluída, mas será por meio do meu Espírito. Eu estou capacitando ele. E Deus capacita os seus obreiros, Deus capacita os seus servos, Deus capacita a sua igreja para a obra que ele chamou. Isso aqui tem que ficar em mente, na cabeça de vocês. Olha o versículo 7. Quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel, você será uma planície, porque ele colocará pedra de remate no templo, em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Então, veja a mensagem de encorajamento. No versículo 6, Deus fala, por meio de Zacarias, a Zorobabel, que não seria por força, nem por violência, mas pelo Espírito. E aqui no versículo 7, né, Deus fala assim, fala para Zorobabel que essa montanha aí de problemas, tudo que ele está enfrentando,
executar, essa montanha vai cair. Essa montanha vai ser derribada, vai cair por terra. Eu vou dar vitória ao meu povo e vou dar vitória a ele. Quem é você, ó grande monte? É a pergunta do versículo 7. Diante de Zorobabel, diante dos problemas que Zorobabel estava enfrentando, Deus está usando o profeta Zacarias para encorajá-lo. Não pare, não desanime, continue. Assim como os líderes de Deus hoje, assim como os pastores, os servos de Deus que estão na frente da obra, enfrenta obstáculos, enfrenta oposições, enfrenta perseguições, problemas insolúveis. Mas Deus sempre está na frente, encorajando, dizendo por meio da palavra: eu estou contigo, vai dar certo, eu vou abrir o caminho, eu vou abrir o mar, eu vou derrubar o gigante, eu vou matar o urso, eu vou matar o leão. Não tem problema que fique na frente da igreja que não seja transpassado, que não seja derribado. E problemas foram feitos para serem resolvidos. Problemas foram feitos para serem resolvidos. Dificuldades foram feitas para serem para passar adiante. Dificuldades foram feitas simplesmente para serem resolvidas também. Então, Deus está, por meio do profeta Zacarias, dizendo que não há monte, não há montanha, não há problema. Zorobabel ia ter vitória, porque ele colocará a pedra de remate no templo, em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Olha o versículo 8. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, falando dos dias odiernos dele. Ele começou a obra, e as mãos dele vão terminar a construção. A obra seria concluída. Essa é a mensagem. A obra será concluída, porque a obra de Deus não pode ficar pelo caminho. A obra de Deus não pode ficar inacabada. Tem que terminar. E Deus está usando o profeta dizendo: vai acabar. E as mãos deles vão terminar, a mão dele, Zorobabel, vão terminar a construção. Veja que Deus se dirige à liderança, queridos. Deus não fala com terceiros, não. Deus fala com cabeça. Deus fala com chefe. Deus fala com o líder, com aquele que ele vocacionou, com aquele que ele chamou. Para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Olha só, versículo 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, quem despreza os dias dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Que aparece aqui também no capítulo 3, versículo 8. Ou melhor, versículo 9. A expressão 7 olhos, né? Que representa, número 7 na Bíblia, representa a totalidade, representa a completude. É o número de Deus, é o número pleno. É como você pegar um copo e você encher de água, deixá-lo derramar, transbordar. Quando não cabe mais água no copo, ou quando não cabe mais água no copo, o copo faz o quê? Transborda. Então aqui, Deus está encorajando Zorobabel por meio de Zacarias, dizendo: a obra vai trabalhar, a obra melhor, a obra vai ser terminada, a obra vai ser concretizada, a obra vai ser acabada, não ficará inacabada, não ficará a ruína. Eu vou ajudar, eu vou auxiliar, eu vou dar força, eu vou fortalecer os braços de Josué, de Zorobabel, eu vou fortalecer os braços de Zorobabel, eu vou fortalecer as mãos, os pés, não só de Zorobabel, mas de todos aqueles que estão o ajudando ou auxiliando na minha obra. E não despreza o dia dos humildes começos, porque tudo começa pequeno. Todo sonho grande começa pequeno. Toda empresa começa pequeno. Todo projeto começa pequeno. O reino de Deus começa pequeno. Jesus compara o reino dele, em suas parábolas, com uma semente, o grão de mostarda. Pequenininho, que você lança em terra, ninguém está vendo. Mas lá, ninguém está vendo. Mas lá a semente quebra. Vem a chuva para regar, a semente começa a criar raiz. Raízes profundas lá embaixo.
Enquanto ninguém está vendo o crescimento do reino, enquanto ninguém está vendo o crescimento da obra, né? O pequeno, o humilde começo, ela está criando as suas raízes, tá? Para começar a crescer para cima. Pode bater o vento, pode vir a tempestade, vem o que vier, ela não vai cair. Sabe por quê? Porque as raízes são profundas, estão lá embaixo. Estão lá embaixo. Que maravilha! Que maravilha! E o reino de Deus é como essa semente, esse grão de mostarda. Vai crescendo, vai tomando proporções. Tá? Daqui a pouco você vê uma gigantesca árvore. Porque o reino de Deus é assim. A mensagem do evangelho é assim. Penetra do coração do pecador. De repente essa semente quebra. Essa semente vai germinando. Essa semente vai brotando. E de repente começa a nascer frutos. A pessoa é salva, ganha sua família, ganha o seu pai, ganha a sua mãe, ganha os seus filhos, ganha a mulher, ganha todos para Cristo, porque começa pequena. A obra de Deus começa pequena. O reino de Deus começa com uma pequena semente, mas vai crescendo para a glória de Deus. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Está falando da soberania de Deus. Versículo 9 aqui, versículo 10, a parte final. Está falando da onisciência de Deus, o Deus que conhece tudo, o Deus que sabe de tudo. Nada pode enganá-lo. Olha o versículo 11. Então perguntei ao anjo. Ele pergunta agora, Zacarias, o que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? O anjo não respondeu quando ele pergunta lá no versículo 4. O anjo vai responder agora. O que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E acrescentei uma segunda pergunta. O que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem azeite dourado? Ele me respondeu, o anjo. Você não sabe o que é isto? Eu respondi, não, meu senhor. Então ele disse, ele vai responder agora. São os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Aqui no contexto, esses 2 ungidos eram Zorobabel, o governador, e o sumo sacerdote Josué, que era o representante espiritual do povo perante Deus. Lá no capítulo 11 de Apocalipse, João vai falar dessas 2 oliveiras. Muitos, como aqueles que defendem o dispensacionalismo e o pré-tribulacionismo, entendem que são 2 homens que virão à terra pregar o evangelho. E esses homens terão ministérios semelhantes a Elias e a Moisés. Eu já defendi isso por muito tempo, tá? Mas eu não defendo mais isso. A minha posição lá para o capítulo 11 é a seguinte: aquelas 2 testemunhas, tá? São simplesmente a igreja de Cristo, porque Deus não vai mandar jamais 2 seres celestes para pregar o evangelho, sendo que a igreja vai estar lá pregando. A igreja vai estar lá falando do amor na grande tribulação. A igreja passa a grande tribulação. Eu sou pós-tribulacionista, talvez você não concorde com a minha posição, tá? Mas espero que você respeite. Assim como eu respeito a sua, respeite também a nossa posição para vivermos bem. Então, lá no fim dos tempos, essas 2 oliveiras, esses 2 homens representam a igreja. Porque Deus chamou para quem para testemunhar? A igreja. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia e Samaria, até os confins da terra. A igreja foi chamada para testemunhar. Então, jamais Deus iria mandar 2 homens para testemunhar, sendo que tem a sua igreja, que dá o testemunho, que dá a sua vida pelo crescimento e o avanço do evangelho. Aqui no contexto imediato e no contexto histórico, cultural da época, essas 2 oliveiras, esses 2 ungidos, era Zorobabel e Josué. Mas quando lá João faz menção de Zacarias aqui, lá no capítulo 11 de Apocalipse, tá? Aqueles 2 homens que aparecem, que têm o poder de fechar o céu e abrir o céu, é a igreja de Cristo. Só pode ser a igreja, porque as chaves do reino dos céus Deus entregou não a Pedro,
mas entregou à igreja. A igreja tem o poder de abrir e de fechar. Ela tem autoridade, porque Deus as deu para assim fazer. E se vocês gostaram, queridos, de mais uma exposição bíblica, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Até as próximas exposições.